O porquê de algumas escolhas ou apenas um bom motivo para trazer altos plays de coletâneas. Lá no começo do Altos Plays já tem um vídeo que eu fiz tratando sobre o assunto coletâneas, sobre a minha relação com esse tipo de lançamento, que sim, é muito boa, eu adoro coletâneas e lá eu elenquei diferentes motivos, diferentes álbuns, mas resolvi trazer o assunto de novo para trazer diferentes coletâneas que de repente vocês não conhecem e relembrar alguns pontos, né? Ao longo desse episódio eu vou retomar alguns dos motivos que fazem as coletâneas tão úteis na minha vida e nas minhas audições. E eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, o link com o vídeo original lá no comecinho do canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para Altos Plays, mas vamos retomar esse assunto porque as coletâneas vão se renovando aqui na minha discoteca, tem algumas que chegaram recentemente, outras que não tinham aparecido, inclusive as que eu vou trazer aqui não estão no primeiro episódio, então fica de novo uma ótima lista de ótimas coletâneas para degustarmos juntos e sem moderação, mas vamos lá. Trago a primeira coletânea aqui desse episódio, que é do Lalo Schifrin, com a coletânea chamada Action, lançada originalmente em 1971, deste genial, gigantesco compositor argentino que eu amo de paixão, não só na história dele, na música erudita, no jazz, nas trilhas sonoras de grandes filmes, várias super conhecidas, e aqui tem uma coletânea excelente que faz um recorte muito bom de um período, principalmente ali da década de 1960, né? E aqui eu já trago o que vai se repetir em vários desses álbuns, que é o Lalo é um bom exemplo, assim, porque é um artista que tem uma discografia enorme e que jamais eu vou conseguir ter, infelizmente, todos os álbuns do Lalo. Claro, alguns eu tenho, mas essa coletânea contempla um período muito interessante de uma produção enorme, assim, principalmente ao longo dos anos 60. Para vocês terem uma ideia, ele começou a carreira fonográfica, digamos assim, no finalzinho dos anos 50 e durante a década de 1960, gente, eles lançavam praticamente, sei lá, de 3 a 4 álbuns por ano, então é uma produção enorme. Então, uma coletânea do Lalo contempla muito bem, assim, até o desejo de ter todos os álbuns, como eu falei, é praticamente inviável, impossível, eu pelo menos consegui ter isso e, enfim, nem precisa, assim. Então ela contempla super bem, então vai de alguma maneira saciando a vontade e já preenchendo algumas lacunas na discoteca e traz então esse recorte específico de um período do artista e tal, e de novo, é um artista que eu adoro, que tem uma discografia assim gigantesca e que eu tenho certeza que infelizmente eu não teria todos os álbuns que eu gostaria, pelo menos, mas enfim, então por isso já é um bom motivo para ter uma coletânea do genial Lalo Schifrin argentino, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar o label, eu já falo um pouquinho mais sobre eles aqui. Hoje é mais um passeio rápido, tentar ser rápido, Lúcio. Eu não consigo e também nem quero, azar. Enfim, essa daqui é uma prensagem brasileira. Essa coletânea, na verdade, saiu só no Brasil em 1971 pela Discos RGE. Ela traz um compilado, realmente, assim, de algumas obras do Lalo durante os anos 60, mas com um foco principal no que é talvez uma das trilhas sonoras mais famosas que ele compôs, que é do Missão Impossível. Então aqui a gente vai ter algumas faixas do More Mission Impossible e do Mannix, que também é uma outra trilha muito, muito famosa. Assim, o Lalo é impressionante e realmente é um dos meus compositores prediletos nessa área entre o cinema e entre o jazz, e para mim tá aí o diferencial, né? Porque ele começou com tentar ser rápido na biografia dele, que é gigantesca, assim como sua biografia, como sua discografia, mas o Lalo foi um músico, né? Foi porque, infelizmente, ele faleceu nesse ano de 2025, em junho, se eu não me engano, em junho de 2000, recentemente, né? Em junho de 2025, aos 93 ou 92 anos de idade. Mas, enfim, ele começou muito jovem
ainda em Buenos Aires, né, como né, dentro da música erudita, né, já aos 5 anos tocando piano, né, estudando com grandes maestros. Na sequência, ele vai para a França, né, para os conservatórios, né, de música erudita na França, se forma lá também, e já transita muito bem em grandes espetáculos de sinfonias, orquestras, regência também, e ele faz ao mesmo tempo, já no finalzinho, na segunda metade dos anos 50, ele se apaixona pelo jazz. Sim, ele vira a cabeça, vira a chave literalmente para o jazz e vai muito bem, tanto é que também, sendo bem breve, assim, ele é escalado, digamos assim, pelo Dizzy Gillespie, tocou com muito tempo com Dizzy Gillespie, principalmente no comecinho dos anos 60, também com Count Basie, tem gravações com Duke Ellington, com Miles Davis, com Stan Getz, assim, é uma lista interminável só nesse recorte de jazz. E, em paralelo, ele também começou a apostar e muito bem em trilha sonora para televisão, para cinema, para até algumas peças de teatro, mas o foco principal foram em trilhas de cinema e também para alguns programas de televisão, né? Então ele tem esse crossover e esse trânsito, melhor dizendo, muito bom, tanto na música de concerto, na música erudita, quanto no jazz, e tá certamente aí o grande diferencial dele quando a gente fala só no recorte de trilha sonora, porque ele mesclava com muita propriedade elementos do jazz, com alguns improvisos também, junto com peças sinfônicas super elaboradas, né? Ele também um grande regente, além de compositor, então ele teve um trânsito muito bom, o que fazia o diferencial, né? E certamente todo mundo já ouviu em algum momento da vida o que é certamente uma das trilhas mais famosas, que é a trilha original de Missão Impossível, que roda até hoje nos nossos ouvidos, não tem como tu escutar e não ficar com isso na cabeça, inclusive. Então aqui fica uma ótima dica para ter uma ideia dessa produção dele. Nesse álbum aqui tem elementos muito mais da sua produção para trilha sonora, mas é super perceptível isso desse encontro perfeito que ele fez entre o jazz, né, a música contemporânea ali para eles no momento, ali no final dos anos 50 e principalmente dos anos 60. Então aqui tem ótimos exemplos que mostram direitinho essa grande sabedoria musical de juntar esses dois universos, né, que são bem distintos, né, da música erudita com partitura super pautado ali, com a liberdade do jazz. Então, assim, um dos grandes pulos, e essa capa é muito maravilhosa, inclusive, né? Esqueci de falar. Então, isso é um super ganho musical, e ele era, inclusive, né, o que poderia acontecer, ele era muito respeitado, tanto no universo da música clássica, da música erudita, quanto no universo do jazz. Como eu falei, né, só no jazz ele tocou muito tempo com Dizzy Gillespie, foi apadrinhado, digamos assim, um excelente pianista, super virtuoso. Então ele tinha esse virtuosismo, né, e essa capacidade de improvisação do jazz, e também a sapiência de trazer esses elementos para uma música um pouco mais fechada, entre aspas, né, fechada no sentido né, de performance, né, que tu tá ali lendo partituras e tal, que não dá tanta liberdade. Então as composições dele para cinema e para televisão, ele explorou muito bem esses dois mundos, né, tanto do jazz quanto do erudito, e realmente, gente, a discografia dele é gigantesca. Então, neste caso, e fica aqui já um bom motivo para ter uma coletânea, que é quando um artista que tu gosta tem muitos discos, o que não impede de sim, eu tenho alguns álbuns individuais dele, de algumas trilhas, como também das participações deles no mundo do jazz, mas realmente é um bom motivo para ter uma coletânea quando um artista como o Lalo tem uma discografia enorme e praticamente tudo é bom, então vai contemplando e vai acalmando os nervos de qualquer colecionador ou taradinho por discos como eu. Então, Lalo Schifrin.
O recorte de alguma cena musical ou de alguma região do planeta, né, focando em algum país específico, é algo que super funciona em várias coletâneas, como a próxima que eu vou trazer aqui para vocês, que contempla artistas da Argentina e do Uruguai dentro do universo do rock e do pop rock. Estou falando dessa coletânea maravilhosa chamada Circo Eléctrico del Rock and Roll, lançada na Argentina e que traz, obviamente, artistas argentinos, mas também traz alguns artistas uruguaios dentro desse recorte, então, do rock and roll, mas também alguma coisa do pop rock, que já estava se formatando também nessa região há um bom tempo. Então aqui contempla principalmente sonoridades de vários artistas, alguns que eu já vou trazer aqui para vocês como exemplo, do período do final dos anos 70 e início dos anos 80, nessa coletânea de 1983, que traz, para vocês terem uma ideia, tem uma gravação do Charly Garcia com a Mercedes Sosa, que é maravilhosa, Pedro e Pablo, tem Alejandro Lerena, Rubén Rada, quem mais aqui? Nito Mestre, genial, Los Abuelos de la Nada, Carlos Cutaia, Suéter, enfim, um bom recorte, um ótimo, inclusive aquela coisa que eu falo muito aqui, assim, para alguns álbuns e em coletâneas isso ainda é mais forte, né? É uma excelente porta de entrada, no caso aqui uma porteira de entrada, para tu ter um acesso e ir conhecendo aos poucos, e depois, de repente, né, pode ter alguns artistas que tu não vai gostar, e daí sim, vai pescando individualmente cada um deles, assim, mas aqui ele te dá uma boa, ele traz um bom olhar para uma cena específica e de uma região específica, né? Como eu falei aqui, são artistas argentinos e uruguaios, e então aqui essa coletânea contempla super bem e traz um ótimo apanhado desse período, principalmente do final dos anos 70, início dos anos 80, com artistas maravilhosos e consagrados, que alguns pode ser que tu não goste, outros sim, e aí tu pode começar a explorar melhor a obra de cada um deles. Deixa eu trazer aqui a prensagem para vocês. Esse aqui é um lançamento então que saiu na Argentina pela DS Discos, né, abrindo então em 1983 esse lançamento, e é muito, muito divertida inclusive essa coletânea, né, porque tem isso, com as coletâneas em alguns casos tu tem uma liberdade, né, como aqui nesse exemplo, de brincar um pouco, né, porque aqui que a gente está falando, né, o circo elétrico do rock and roll, então ele começa o álbum e termina também com um mestre de cerimônias, né, anunciando um grande espetáculo, né, com palhaços, malabaristas, um clima assim meio rock and roll circus, né, acho que inspirado de alguma maneira no rock and roll circus dos Rolling Stones, então tem ainda isso que torna também divertido, assim, tem ali o mestre de cerimônias no começo do álbum, depois ele vai se despedir lá no final do álbum, é muito interessante, muito boa essa coletânea, realmente ela traz um leque muito, muito rico de opções dentro de artistas, então, da Argentina, principalmente, e alguns poucos uruguaios também, então realmente fica um ótimo exercício de audição e também uma maneira de conhecer, de repente, uma cena que tu pode não ter tanto acesso, assim, então aqui, essa coletânea, lançada originalmente em 1983, faz esse recorte, então, dentro do rock e do pop rock do período do final dos anos 70 e dos anos 80, da Argentina e do Uruguai, Circo Eléctrico del Rock and Roll. Agora que eu me dei conta, sem querer, essa primeira leva de coletâneas está no universo Argentina, Uruguai, assim, aqui no sul do planeta. O próximo, inclusive, que eu vou trazer é um dos maiores gênios da música do sul do mundo, não só da música, da literatura, enfim, da pesquisa histórica. Estou falando do genial Atahualpa Yupanqui, com o álbum Autor, lançado originalmente em 1976, também adoro essa capa, aliás, coletâneas têm altas capas maravilhosas, como essa aqui, do genial Yupanqui, né, um dos grandes gênios da cultura argentina, principalmente, e aqui trago para vocês também outro lance que eu acho super, super relevante em coletâneas, que são obras que fazem um resgate histórico
de uma obra específica, de algum autor, né, de algum músico e tal, e aqui é exatamente isso, porque nessa coletânea, deixa eu mostrando aqui o outro lado, traz intérpretes da obra do Atahualpa, é um nome que às vezes eu me perco, é difícil de falar, Atahualpa Yupanqui, se bem que depois que falo uma vez, parece que funciona. Não, daqui a pouco eu já vou falar errado, me perdoem, gente. Mas enfim, como eu vinha dizendo, aqui faz um resgate histórico dessa figura importantíssima para a cultura, como eu falei, aqui do sul do mundo, com diferentes artistas interpretando a obra do Atahualpa, viu? Enfim, gente, me aguentem, azar. Enfim, trazendo então grandes artistas e de diferentes, até pela própria, né, pela própria dimensão cultural e artística da produção cultural do Atahualpa, de diferentes ritmos, diferentes levadas, diferentes momentos dentro da história da música, principalmente da Argentina, e que é impressionante, realmente isso aqui é uma obra-prima, porque traz inclusive, e tem isso também, né, além de ser um resgate histórico da obra do Atahualpa, é também um resgate histórico de diferentes períodos, né? Porque aqui, deixa eu até... tá escrito aqui atrás, ó. Aqui a gente vai encontrar gravações de 1943, 1944, 46, 47, 54, 56. Então aqui faz um passeio pelos anos 40, pelos anos 50, e vai até 1969. Então aqui a gente tem um grande espectro entre os anos 40 e os anos 60 de grandes artistas, grandes orquestras, porque o Atahualpa tem, obviamente, essa conexão com a música folk, entre aspas, né, da Argentina, e aqui a gente traz essa coletânea traz em alguns momentos algumas orquestras com arranjos, então aqui a gente vai ter o samba, chacareira, milonga, esses diferentes ritmos do sul do mundo, numa ótima coletânea, e também é muito difícil encontrar, por exemplo, álbuns originais do Atahualpa e tal, assim, eu acho que é um artista muito de coletânea mesmo, e até as coletâneas também, a única coletânea que eu vi na vida do Atahualpa foi essa aqui que eu peguei na hora, inclusive isso aqui foi num acervo muito legal de uma rádio que estava fechando e tal, e eu tive acesso, e o primeiro, quando eu vi isso aqui, eu enlouqueci, e a sonoridade é incrível, é muito lindo, e me fez entender muita coisa, assim, do que, né, eu moro também no sul do mundo, assim, aqui moro no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e tem muito dessa conexão de algumas coisas que eu nunca tinha feito, assim, ligar algumas coisas da tradição folclórica, né, melhor dizendo, da Argentina, com o que tem aqui no Rio Grande do Sul também. Então aqui é uma excelente fonte de pesquisa. Coletâneas também são uma excelente fonte de pesquisa. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Isso aqui, então, uma edição que saiu em 1976 pela Pampa Records. Então, como eu falei, trazendo gravações entre 1943 e 1969, e de novo, acho que tem e muito em diferentes coletâneas esse grande serviço, né, de fazer um resgate histórico de uma figura tão importante, e ao mesmo tempo também vai, como é o caso dessa coletânea, transitando em diferentes décadas e com diferentes sonoridades, o que mostra também o alcance da obra do genial Atahualpa Yupanqui. Saindo da Argentina e chegando no Brasil, mas não saindo completamente da Argentina, porque eu fui ver agora, eu não tinha me dado conta que continuamos de alguma maneira na Argentina, porque a prensagem desse disco, apesar de ser uma artista brasileira, é uma prensagem argentina. Os hermanos estão com tudo hoje aqui no episódio. Mas vamos lá, trago um ótimo exemplo também de uma coletânea que eu tenho escutado muito nas últimas semanas. Quem acompanha no Instagram já pode ter visto, inclusive, esse disco recentemente. Estou falando da linda e maravilhosa Astrud Gilberto, com o álbum The Very Best of Astrud Gilberto, lançado originalmente em 1971. Que capa maravilhosa, não só a capa, como o conteúdo, que aqui também faz um passeio genial pelas gravações, principalmente, obviamente, né, de 71, pelos anos 60, né, dessa artista, que também, se eu não me engano, morreu recentemente, faleceu, agora não lembro se foi
ano passado, ano retrasado, ou nesse ano, enfim. Mas também uma artista importantíssima que ajudou e muito a divulgar, principalmente a bossa nova ao redor do mundo. E aqui nesse álbum, então, faz uma ótima coletânea, trazendo, inclusive, né, as participações. Ela gravou em álbuns de grandes artistas, né, nos álbuns dela também tinham grandes gênios, né, como, por exemplo, aqui a gente tem alguns ótimos exemplos, né, do Antônio Carlos Jobim, do Stan Getz, do próprio João Gilberto, obviamente, né, do Walter Vanderlei. Ótima coletânea também, que tem esse passeio tão gracioso, né, pela bossa nova né, que ajudou a se espalhar pelo mundo, principalmente nos anos 60, e o papel da Astrud Gilberto foi fundamental para isso. Eu acho que eu adoro o jeito que ela canta. E aqui, como eu falei para vocês, é uma prensa, já vou mostrar o label para vocês, mas é aquilo que também é divertido em alguns momentos nas prensagens argentinas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que são as traduções, né, nos títulos das faixas, às vezes na tradução do título do álbum, né? Aqui temos, né, um clássico, La Chica de Ipanema, né? Então aqui, Una Vez Amé, aqui são grandes clássicos absolutos da bossa nova, numa ótima coletânea da Verve, né, que é uma baita gravadora. Deixa eu mostrar o label para vocês. Então, como eu disse, os hermanos continuam por aqui, agora somente na prensagem, né? Essa aqui é uma prensagem argentina, original, de 1971, que sai pela Verve Records na Argentina e no mundo também. Então aqui é genial. Astrud Gilberto também uma ótima, assim, contempla super bem, assim, também tem isso, e vai acontecer com várias dessas coletâneas que eu estou trazendo aqui, que às vezes, sei lá, para mim já contempla qualquer ansiedade, assim, preciso ter os álbuns da discografia, assim. Alguns artistas, como pelo menos para mim, no caso da Astrud Gilberto, por enquanto, eu digo, por enquanto, já estou super feliz em ter este álbum aqui da Astrud Gilberto. Por enquanto basta para mim, né? Não dá para dizer isso porque o Lúcio não se aguenta, daqui a pouco passa por um disco com a discografia, ok, mas também entra pelo óbvio também dentro do que eu já falei aqui, é uma porta de entrada para conhecer, para ter uma boa amostra, né, da produção musical de um artista, como é exatamente o caso deste maravilhoso play aqui, dessa excelente coletânea, da linda, maravilhosa, genial e sensual essa voz dela, assim, bate muito forte no coração da gente e nos nossos pensamentos. Astrud Gilberto. A próxima coletânea é um exemplo bem curioso da minha relação com esse tipo de lançamento, que tem também alguns artistas que eu gosto, mas que eu não gosto de tudo, que eu não tenho muita necessidade de ter os álbuns, né, ou muitos álbuns desse artista. Então, muitas coletâneas já funcionam, como é o caso aqui. Na verdade, também é um artista que eu tenho dois álbuns de estúdio dele e 2 ou 3 coletâneas, né, porque é exatamente isso, assim, não é toda a produção musical dele que eu gosto de escutar, mas tem sim alguns recortes, e então nada melhor do que ter uma coletânea que contempla e muito bem isso. Trago para vocês Donovan com a coletânea Catch the Wind, lançada originalmente em 1971, e é exatamente isso que eu falei para vocês. É um artista que eu gosto, mas não é tudo dele que eu gosto, então nada melhor do que realmente ter um recorte com grandes sucessos, alguns lados B. Como eu falei, eu tenho 2 álbuns de estúdio do Donovan, mas o que eu escuto mais é essa coletânea e uma outra que eu já trouxe em algum episódio aqui no Altos Plays de Garimpo, uma coletânea dupla alemã que eu tenho aqui na discoteca. Até podia ter pego para mostrar de novo, mas não. Enfim, tá aqui então um ótimo exemplo também de uma maneira que funciona e muito bem para mim o papel de uma coletânea, que é um artista que eu gosto, mas que não é tudo que eu gosto, assim. Inclusive alguns álbuns eu acho bem irregulares e tal, mas dentro da obra dele tem recortes maravilhosos, como é o caso do recorte feito nessa coletânea aqui, então, lançada em
1971. Essa daqui é uma prensagem britânica, deixa eu mostrar o label aqui para vocês, que sai pela Hallmark e a Marble Arch na Inglaterra. Então, Catch the Wind, trazendo esse super artista, assim, mas, de novo, para mim, já funciona ter essa coletânea, não tenho muito desejo de explorar, também tem isso, assim, de repente eu paro por aqui para não seguir, não enlouquecer e não trazer ainda mais discos aqui para dentro de casa, assim, daqui a uns dias eu vou estar me mudando para deixar os discos morando aqui e vou morar sei lá onde, assim, porque realmente o espaço para o bem e para o mal tá ficando meio intransitável aqui nesse momento. Mas enfim, voltando aqui à coletânea, ótima coletânea e é uma capa maravilhosa também e que faz exatamente isso, pelo menos na minha relação com esse artista, é o que funciona. Ter uma coletânea do Donovan já contempla as audições que me interessam e, como eu disse, para o meu gosto musical, é um artista que tem alguns álbuns irregulares, então para mim tá super ok, não tô dizendo que é ruim o artista, pelo contrário, gente, eu gosto do Donovan, mas não preciso ter os álbuns do Donovan, eu gosto de escutar algumas faixas e é isso que essa coletânea faz muito bem, traz algumas faixas do Donovan, Catch the Wind. Um dos gêneros musicais que eu acho super interessante ter algumas coletâneas é o jazz, e principalmente artistas do jazz, dos primórdios do jazz, né, que tem também uma grande produção, muitos álbuns, ou então saiu muita coisa em formatos de singles, ou até em 78 rotações e tal, e que também percorreram uma longa carreira fonográfica com muita coisa que são importantíssimos. Então, dentro do jazz, eu acho que tem um papel super interessante, muitas coletâneas de muitos artistas, como esse que eu vou trazer agora aqui para vocês. Estou falando aqui dessa coletânea do Louis Armstrong, sim, The Genius of Louis Armstrong, volume 1, contempla gravações entre 1923 e 1973. Nesse lançamento de 1971, uma coletânea dupla de um artista genial, de um artista que tem uma produção musical gigantesca, uma produção fonográfica. Então aqui um recorte de 10 anos, né, entre 1923 e 1973, que traz então um ótimo passeio nesse álbum duplo por a obra nesse período do artista, o que também, aquilo que eu já falei aqui de outros discos que eu trouxe aqui, também é um recorte histórico maravilhoso, assim, que pega então um período bem específico e tu cria uma coletânea, ainda mais essas coletâneas como essa aqui, que traz um texto maravilhoso, né, falando sobre o período histórico do artista, né, o momento da música no mundo. Então aqui nessa coletânea dupla do Louis Armstrong é um excelente trabalho de resgate histórico, né, da produção musical dele, num recorte específico de um período. Outros exemplos, né, que eu acho que até eu trouxe em outros episódios já, artistas como a Billie Holiday, as grandes orquestras, né, dos primórdios do jazz, são muitos artistas que têm muito mais no mercado, a gente encontra com mais facilidade as coletâneas, né? Então contempla e muito bem. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. É um álbum duplo, vou trazer apenas um deles, que se repete, que sai pela Columbia. Essa aqui é uma prensagem americana de 1971, The Genius of Louis Armstrong, volume 1 dessa série aqui, que então contempla uma década, né, entre 1923 e 1973. Como eu falei também, e principalmente no jazz, acontece muito isso nos artistas, digamos, pioneiros, né, nos pilares do jazz, até porque em vários exemplos, né, como o próprio Louis Armstrong, né, quando começou a carreira fonográfica, nem existia ainda o formato de LP, ainda eram outros formatos. Então essas coletâneas foram sendo lançadas e relançadas em diferentes formatos, em diferentes edições ao longo das décadas, exatamente também pelo fato de que algumas dessas gravações acabam se perdendo, né, poderiam ficar perdidas em formatos como 78 rotações e tal. Então aqui também um super estudo, né, isso que eu acho super legal, assim, eu tenho, acho que, se não me engano, da Billie Holiday, né, que também tem vários volumes, The Essential Billie Holiday, enfim, é um disco azul, deixa eu até
ver se ele está por aqui, fácil de pegar, até aqui, tá? Na estante, só para mostrar outro exemplo rápido, assim, dessa série aqui, por exemplo, que também, né, contempla aqui é o volume 9, né, de uma coletânea da Billie Holiday, que pega um recorte apenas de 1940 a 1942. Então, dentro do jazz, isso vai acontecer diversas vezes, o que eu acho excelente, porque também é um estudo diferente, é uma maneira legal de audição, assim, eu gosto disso, assim, de fazer algumas audições em recortes, né, no período de tempo de produção de um artista super específico, como é o caso desse volume 1 aqui, dessa coletânea lançada nos Estados Unidos, e que tem aqui em cima, né, isso também é super importante, em muitos casos isso também acaba carimbando a qualidade da curadoria. E aqui o curador, tá aqui ó, o nomezinho, figura importantíssima na história do resgate, principalmente, né, e da produção e gravação do jazz, que é o John Hammond. Então aqui a gente tem, pela Columbia, John Hammond Collection, né, que foi um dos maiores pesquisadores da história da música, não só nos Estados Unidos como no mundo também, mas principalmente dentro da história do jazz, do blues e da música folk norte-americana. Então aqui também uma ótima coletânea que pega as primeiras gravações do Louis Armstrong, The Genius of Louis Armstrong. Para finalizar esse passeio pelo universo maravilhoso das coletâneas, agora eu vou trazer, para finalizar então, duas coletâneas que têm uma relação entre elas, né, pelo que vocês vão poder perceber, e também são duas coletâneas que chegaram recentemente aqui na discoteca, o que me deixou muito emocionado e feliz, porque são dois presentes que eu recebi, mas na verdade um é o presente, a outra eu prometi que eu vou ficar como guardião desse álbum, mas enfim, graças, Nena, fiquei muito feliz e emocionado, estou feliz e emocionado até agora. Graças, Nena, mais uma vez. Então, vou mostrar aqui para vocês, olha que maravilha isso. Trio Esperança, nessa coletânea Grandes Sucessos, lançada originalmente em 1987, desse trio maravilhoso aqui, super familiar, né, formada por três irmãos, né, o Mário, a Regina e a maravilhosa Evinha, um trio sensacional, começou a carreira no final dos anos 50, em 1958, ganhou uma grande projeção nacional ao longo dos anos 60, também até na contracapa aqui tem umas fotos lindas, assim, principalmente nos programas de televisão da época, né, como por exemplo a própria Jovem Guarda, né, eles participavam e muito desse programa de televisão. Aqui tem um clima, é a música pop da época, assim, eu não sei nem como classificar, assim, porque eles têm elementos do doo-wop, por exemplo, né, lá do começo dos anos 50, eles têm já um pouco do R&B, da soul music, mas tudo isso temperado com a música brasileira, né, desde samba canção ao próprio samba. Depois eles trazem também alguns elementos ao longo dos anos 60 do rock brasileiro, da black music norte-americana, da soul music. Então é super completo e super bonito, as músicas são maravilhosas e funciona super bem esse trio vocal, que na verdade era é uma família musical, praticamente uma família do ré mi, né, porque muitos irmãos, né, na família, metade, dá para dizer assim, né, saiu como o trio Esperança, e os outros três irmãos, ou três ou quatro, agora não sei direito, mas formaram também uma banda super importante dentro da Jovem Guarda, principalmente, que é os Golden Boys. Então, da família aqui saiu duas grandes pérolas musicais da história musical brasileira e principalmente da história da música pop do período, né? Tanto com os Golden Boys como o Trio Esperança, uma ótima coletânea. Aqui também um super exemplo, me repetindo, né? De artistas que também têm uma carreira fonográfica enorme, ou então no caso do Trio Esperança e também do próximo álbum que eu vou trazer, são discos que são os discos originais são difíceis de encontrar, ou então quando encontra em bom estado são caríssimos e tal. Então é exatamente um ótimo caso para a gente ter uma coletânea indo direto na fonte dos grandes sucessos, como é o caso dessa coletânea e da próxima aqui. E aqui, ó, deixa eu mostrar já o label para vocês, tá? Esse aqui é um lançamento que sai pela EMI Odeon brasileira,
em 1987, e essa coletânea também saiu em CD em 1994. Aliás, eu conheci o Trio Esperança por essa coletânea na edição em CD, que um grande amigo meu tinha na época, a gente escutou direto, assim, são letras divertidas, assim, aquela coisa para colocar e dar um up em vários sentidos, assim. Então fiquei super feliz, graças, Nena, mais uma vez, assim, porque realmente, além da capa, né, eles são lindos demais, né, os três são figuras lindíssimas, ótima coletânea, aqui a fotinho da turma. Então o Trio Esperança, que começou então lá em 1958 com os irmãos Mário, Regina e Evinha. Falando em Evinha e fazendo a conexão entre um álbum e o outro, né, como falei lá no começo, né, os dois eu ganhei de presente. Esse é um presente, o próximo eu prometi que aceitei, mas eu vou ficar de guardião. Quando você quiser, estará sempre à disposição, né? Mas vamos lá. Agora, então, em 1968, se eu não me engano, em 1968, a Evinha, que está aqui, saiu do trio e partiu para uma carreira solo magnífica, maravilhosa, e é exatamente o que contempla esta coletânea aqui, então, da Evinha, os grandes sucessos de Evinha, lançada originalmente em 1988, se eu não me engano, também saiu em 94 em CD, não tenho certeza, mas acho que sim. Aqui ela, linda, magnífica e maravilhosa, eu amo a Evinha, inclusive aguardem, vai ter um episódio em breve que eu vou trazer uma reedição maravilhosa de um álbum da Evinha, que contempla aqui algumas músicas. E aqui, gente, até deixa eu já mostrar a contracapa aqui, é o típico caso, assim, que, olha, é bem difícil a gente encontrar, se não é um relançamento, né, como no caso agora, finalmente reeditaram um álbum da Evinha, é uma artista que tem álbuns excelentes, mas dificílimo de encontrar, assim, e quando encontra, assim, é um preço astronômico, meteórico, enfim, um preço, um valor de um outro planeta, porque realmente se tornaram peças de colecionadores, não foram boa parte da obra dela, da discografia, dos álbuns originais, poucos relançamentos, então realmente se tu vai achar um disco em bom estado, vai ser um preço absurdo. Então, por enquanto, essa coletânea, porque eu digo por enquanto, porque a Evinha, assim, eu torço para que relancem a obra, né, da discografia dela, porque são discos maravilhosos, riquíssimos, mas eu vou falar mais da Evinha em um outro episódio, onde eu vou trazer para vocês essa edição que também chegou recentemente, e aliás, foi tudo meio que na mesma época, né, então foi meio que conectando, assim, eu adoro essas conexões musicais e sentimentais também. Enfim, aqui o interessante é exatamente isso, deixa eu já mostrar o label para vocês, que é igual o label do Trio Esperança, que sai também pela EMI Odeon brasileira, né? Essa aqui é uma prensagem de 1988 brasileira, e como eu vinha contando aqui para vocês, aqui nessa coletânea, né, um álbum simples, mas faz um ótimo passeio exatamente pela discografia, né? E aqui a gente está falando é um lançamento de 1988, então percorre já a obra principal da Evinha, que tem uma história incrível que eu vou contar em um outro episódio, mas aqui, para terem uma ideia, a gente vai ter músicas do álbum de 1969, de 1976, o álbum de 73, de 75, de 71, de 72, de 1970, de 73, então é realmente um excelente passeio e, novamente, me repetindo, uma porta de entrada maravilhosa para a obra de uma artista gigantesca na história da música brasileira, né, e hoje em dia até mundial, né, porque ela também ganhou o mundo, né, os ouvidos, né, principalmente nos últimos tempos, que foi redescoberta pela turma também do hip hop, né, do rap, tem muito sampler da Evinha, porque sim, ela, junto com o Trio Esperança, a gente pode dizer que são alguns pilares da soul music brasileira, né, da black music brasileira do final dos anos 60 e início dos anos 70, tanto o Trio Esperança quanto a partir de 1968, quando
esta linda mulher parte para uma carreira solo magnífica e, como eu prometo para vocês, num próximo episódio, daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, eu vou fazer um episódio onde eu vou trazer novamente, até para ilustrar novamente esses discos, mas falarei mais sobre a Evinha em outro momento. Sim, precisamos falar sobre a Evinha. Sempre valorizar essa baita artista, mas também, gente, Trio Esperança é maravilhoso, Evinha em carreira solo também, Golden Boys também, né? Só para botar junto na cesta os outros irmãos. Mas enfim, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. É sempre um prazer e Nina Hagen ter vocês aqui no canal. Deixem nos comentários aí alguns exemplos de coletâneas que vocês gostam, que os motivos, porque aqui eu trouxe já vários motivos. Lembrando, vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de um primeiro vídeo onde eu já tratei sobre esse assunto, coletâneas, e eu explico muito mais, né? Se bem que eu também já expliquei demais aqui, mas enfim, tem um episódio que eu fiz lá no começo do Autos Plays que eu vou deixar na descrição, que eu falo muito mais sobre minhas diferentes relações com esse tipo de lançamento, e a gente se encontra novamente a qualquer momento aqui no Autos Plays. Até mais!